abre, a gente tem insumos importantes para que a economia nacional digital se desenvolva. Nesse caso, você enxerga que a política de abertura de dados é essencial para acelerar o uso de IA como um bem comum para a promoção de competição e desenvolvimento da indústria, e como abrir esses dados sem abrir a privacidade das pessoas. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Luiz. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito o seu convite do Ministério da Economia e também do MCTIC. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês e aprendendo muito, né? Como sempre, a sua gestão e, enfim, todos os projetos que você tem liderado da digitalização do governo de maneira muito porosa e aberta para um diálogo multissetorial, né? Como você bem destacou, e acho que também é o mote que perpassa toda e qualquer boa política pública. Eu vou me somar muito às falas anteriores, tanto da diretora Miriam Wimmer e também do ouvidor Valmir, e iniciar dizendo, como você já bem destacou no enquadramento da sua pergunta, que a razão e a própria natureza do direito à proteção de dados pessoais, que nesse sentido ele inclusive difere do direito à privacidade, ele é muito encaixado, enquadrado, envelopado dentro de uma ótica de circulação da informação, circulação de dados, né? Por isso ele é caracterizado por ser uma liberdade positiva, não só do titular, né, que efetivamente é enxergado, avaliado e julgado por esses bancos de dados para políticas públicas, tomada de crédito e assim por diante, e de como que isso é essencial para as nossas relações sociais, mas também, por certa maneira, outros agentes acabam sendo beneficiados por essa moldura, essa natureza do direito à proteção de dados pessoais, como são políticas públicas, como são modelos de negócio. Então, nessa perspectiva, ele é bem diferente do direito à privacidade, que é muito mais entendido como sendo uma liberdade negativa, de retrair o acesso à informação. Então, de partida, quando o Brasil aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, complementando um quadro que já tinha de leis setoriais de proteção de dados pessoais, e agora, com a plena instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente tem uma arquitetura legal e institucional que ampara essa política pública e toda essa agenda para destravar a inteligência artificial no Brasil. E destravar no sentido mais amplo do tempo, porque, como a gente já percebeu, o GovBR, e agora especificamente com a fala do Valmir, tem ótimas iniciativas que já estão rodando, né, e rodando com aparatos de salvaguardas bem descrito, muito bem descrito pelo Valmir. E dentro desse ponto de vista, uma das coisas que nos salta aos olhos quando a gente analisa a moldura normativa da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e também os instrumentos regulatórios, a gente pode enxergar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como costuma dizer o professor Colin Bennett, com uma caixa de ferramentas, e entender como que essa caixa de ferramentas ela vai ser ativada para moldar políticas públicas como essa que a gente está discutindo hoje aqui. E fazendo um diálogo direto com a fala da diretora Miriam Wimmer, a gente já tem traços muito marcantes da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como sendo uma regulação baseada em direitos, mas também calibrada por essa noção de risk-based approach, né? Diferente, obviamente, do que tem outras jurisdições, por exemplo, se a gente for comparar com a GDPR, porque lá tem uma outra técnica legislativa, um regulamento muito mais prescritivo, muito mais detalhado, mas a racionalidade, ela é comum. E é uma racionalidade que, como bem foi destacado, aposta muito nesse voto de confiança, de que os agentes econômicos conseguirão utilizar bem essa caixa de ferramentas para haver tratamento de dados pessoais accountables, responsáveis, sustentáveis, e um desses principais instrumentos que já foi bem apontado pela Miriam Wimmer é a figura do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Ele se encaixa dentro de um cenário que é essencial para a gente identificar como que proteção de dados pessoais é um direito e um valor convergente a desenvolvimento econômico e como um pilar de suporte para a inteligência artificial. Por exemplo, a partir desse diagnóstico de que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela tem margem para ela poder ser calibrada com maior
intensidade ou menor intensidade o peso da regulação de acordo com o risco da atividade de tratamento de dados. Essa é uma noção importante, porque dentro da lógica, por exemplo, tributária, se pensa muito na calibração de deveres ou o peso da regulação a partir de um elemento único, que é muitas vezes o suporte econômico da organização. Quando a gente tem, sobretudo, uma sociedade, uma economia movida a dados e esse arranjo da produção de dados pessoais, um outro elemento tão importante quanto o porte econômico para calibração e aliviar o peso da regulação para florescer atividades econômicas e, consequentemente, também inovação, é o elemento do risco dessa atividade de tratamento de dados. E aí, então, num cenário onde que a gente está pensando uma estratégia nacional, procurar compreender como que essa moldura de risco, ela vai auxiliar, inclusive, a entender quais são as agendas ou os campos prioritários em termos de regulação para a gente tentar procurar equilibrar e encontrar esse balanço de uma regulação que promove direitos, mas também de uma regulação que promove a circulação desse ativo importantíssimo para políticas públicas e essa equação do econômico e também do social. Uma das questões que hoje salta tanto do ponto de vista de algumas ações regulatórias de autoridades de proteção de dados pessoais e muito em parceria dessas autoridades de forma coordenada e colaborativa com outras agências de respectivos setores, por exemplo, pode ser telecomunicações, pode ser saúde, pode ser a própria CGU, entre outros, em outras jurisdições que a gente tem visto, são as chamadas caixas de areia regulatórias, ou, se a gente puder abusar do anglicismo, as famosas sandbox regulatórias. Elas vêm justamente dentro de uma perspectiva de que a regulação é um processo de aprendizado, e pensando num claro enlace com aquela que é a agenda prioritária para o próprio país, entender como que isso poderia ser um exercício já antevisto, se a gente vai apostar mais em questões relacionadas à saúde, mais a questões relacionadas à agenda do sistema financeiro, e assim por diante. Tem esse instrumento que ele ainda não está, e nem na verdade, está previsto na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como existem outras propostas, como, por exemplo, a europeia, de regulação de inteligência artificial, mas dentro dessa perspectiva de que a nossa lei tem esse fio condutor de uma regulação baseada em risco e que prevê essa perspectiva de um tratamento diferenciado para forjar uma regulação que ela seja assimétrica, justamente para ser correspondente aos riscos e aos portos econômicos dos agentes econômicos para destravar a inovação, parece que tem aí algo interessantíssimo de se aprofundar. E indo de novo, então, direto para a sua pergunta, no centro disso tudo tem a questão relacionada à abertura de dados, né? Para a gente poder ter uma economia pujante, sobretudo onde que a gente descentraliza e facilita o acesso desses dados para players que muitas vezes, e que são nacionais, que não têm os dados ou a representatividade, a amostra necessária para treinar os seus algoritmos, e isso é uma questão não apenas de barreira de entrada do ponto de vista econômico, mas como bem apontou a Miriam Wimmer, é também uma questão de práticas antidiscriminatórias. A gente precisa entender como que a lei de acesso à informação e a política de abertura de dados, ela é interdependente e também, de certa maneira, amiga e não inimiga da política pública de proteção de dados pessoais. E o instrumento que procura fazer esse exercício de como abrir os dados sem abrir a privacidade dos cidadãos é exatamente o relatório de impacto da proteção de dados pessoais dentro dessa perspectiva de como que técnicas de anonimização, ou mesmo de pseudo-anonimização, poderiam ser métricas ou pelo menos elementos a se considerar numa análise de risco antes de você fazer uma dessas operações previstas, inclusive, na nossa atividade totalmente, no conceito de atividade totalmente de dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou seja, a abertura de dados, ela também é uma das atividades que está dentro do escopo de aplicação e do guarda-chuva da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje é um momento, acho que muito singular e significativo também da própria formatação desse painel, onde que a gente tem justamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
a CGU, que é uma instância recursal importantíssima para o cumprimento da lei de transformação, que é pensar como que essas duas políticas se complementam e como que elas convergem para um mesmo fim, que, em última análise, é apoiar o desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. O Data Privacy Brasil se coloca à disposição para essas e outras discussões que são excelentes, como sempre, lideradas por você, Luiz, e pelos demais servidores de ambos os ministérios.